Boa noite, Brasil! Brasil! Bem-vindos ao Café com Ferro, edição de 5 de novembro de 2021. Nesse momento, 22 horas e 32 minutos. Saudações coloradas! Parece que o Grêmio vai dessa para uma melhor. Lúcio Lima tá aí. Bom, muitas pautas hoje aqui. Estamos aqui domingo sim, domingo também, nos últimos 4 anos. Não é para qualquer um. Vocês veem que esse rostinho lindo aqui rejuvenesceu nesses 4 anos. De Café com Ferro, muito boa noite. Começamos Café com Ferro com um disclaimer: eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui neste domingo. Muitos tratamentos estéticos. Certo? Bom, tem alguns tópicos para falar aqui. Eu gostaria, primeiramente, segundamente, terceiramente, de fazer alguns comentários importantes. Deixa eu desligar os comentários aqui. Temos que bater 7.000 pessoas ao vivo hoje, tá? Vamos ver. Ó, o Nunes tá aí. Ô, Nunes, e aí, aquele negócio que a gente conversou, tu conseguiu? O Nunes vai me dar aula de jiu-jitsu particular para ver se eu fico um pouco mais sarado aí. Para quem não sabe, é da Forpus, uma das melhores assets do Brasil. O ano tá difícil, mas os caras, mesmo sendo ruim, ainda captaram bastante dinheiro aí, vão arrebentar no que vem. Bom, deixa eu desligar os comentários aqui e começamos o Café com Ferro de hoje. Dieta on, não, dieta tá forte aqui, irmão. Buenas, alguns comentários iniciais sobre erros e acertos no mercado. Existem 2 tipos de pessoas, de investidores e de profissionais no mercado. Aqueles que erram e aqueles que mentem, né? Então, é bem simples. Se tu não vê uma pessoa nas redes sociais que fala sobre investimentos, que fala sobre mercado, e ele nunca comentou nenhum erro que sucedeu, né, nos seus investimentos, essa pessoa invariavelmente é um mentiroso. Né? A gente tem hoje uma comunidade no Twitter, né, chamada Fintwitch, e lá era assim, estava todo mundo vendido quando a bolsa caiu, e agora que a bolsa reagiu de 100 mil para 107 mil pontos, estava todo mundo comprado. Né? É lamentável que a gente tenha que acompanhar esse tipo de fraude. Hoje em dia, à luz do dia, né? Final do ano de 2021, né? Tem influenciador na Fintwitch com 50, 40 mil seguidores, não me lembro quanto, que caga a regra o dia inteiro. Caga regra o dia inteiro. E é uma completa fraude. Nunca ganhou dinheiro para si, nem na vida, nem como profissional. E diz que opera muito e opera 20 mil reais. Esse tipo de coisa só serve para enganar o bobo, o otário, o trouxa, e só para prejudicar ainda mais o mercado de capitais. Né? Ano passado, o pior trade que eu fiz foi Cogna, né? Conga, né? Eu comprei Conga a 7 reais. E para quem é assinante do texto, de médio, né? Eu comecei a comprar 4,50, fui comprando até 8. Meu médio era 6,97. Eu estopei a operação perdendo 30%, estopei a 4,90. Foi um erro. Aquele trade. Assim como muitos outros. Mas um trade que se perde 30% é um trade normal, é um trade corriqueiro que acontece toda semana na vida de um investidor. Né? Mas dado o meu nível de acerto nos últimos anos, né, esse trade é usado ele para rating
sempre comentários nos meus posts que Konga é 10, Konga é 15 e tal. Eu não me preocupo muito, né? Porque eu sei que faz parte, né? Se a pessoa acerta muito, erra alguma coisa, tem que usar esse erro para sobressair. Mas a gente tem que trabalhar e saber e entender que a gente vai errar no mercado, e isso é uma consequência de quem investe, vai sempre errar. É impossível tu escapar. Para vocês terem uma noção dos erros e acertos, é o maior investidor do mundo, né, que tem um fundo chamado Medallion. Ele acerta 51% das operações. 51%, vou repetir. Ele acerta 51% das operações. Né? O melhor tenista, né, do mundo, o Federer, ele acerta 55% das jogadas. Então fica bem claro para nós que a gente tem que acertar mais do que errar e não acertar todas as operações. E errar faz parte do game, né? Saber estopar e trocar de posição também. Eu sei que isso é um pouco mais complicado para pessoa física, para investidores. Eu sei que amanhã muita gente vai assistir esse vídeo aqui, né? A gente mantém aí a média de 40, 50 mil views, batemos às vezes 60 mil views nesse vídeo semanal. Eu sei que é difícil para alguns investidores encerrar uma posição no prejuízo e trocar por outra posição, mas isso é necessário muitas vezes, né? Então eu queria deixar isso claro aqui e dizer que a gente tem dois tipos de investidores, os que erram e os que mentem, né? E depois que eu lancei o desafio da DARF, né, nunca mais foram vistos os investidores, e a maioria dos investidores que aproveitou ano passado para vender milhões e milhões e milhões de cursos sobre investimentos, hoje eles não falam mais sobre investimentos. Eles falam sobre a Arca de Noé, a Arca do Salomão, vendem comida para cachorro, vendem marketing digital, vende curso de vendas. Por quê? Porque não dá dinheiro mais falar sobre investimentos, porque o mercado está difícil, a bolsa caiu 30% da máxima, né? Então, as pessoas não estão comprando mais cursos sobre investimentos. Então, a gente começa a vender outras coisas, né? É isso basicamente que aconteceu nesse mercado aí, e aí o pessoal trocou de produto, né? A gente vai vender outra coisa porque isso não está dando dinheiro. A profissão dos caras nunca foi mercado financeiro, né? Sempre foi outra coisa que não mercado financeiro. Só para deixar isso bem claro, para a gente separar o joio do trigo, essa aqui sempre foi a maior audiência do mercado, porque eu sou o único cara acompanhado aí por profissionais de mercado, né? O resto o pessoal não acompanha. Então eu queria deixar esse recado aqui, que eu acho um recado importante para a gente poder separar o joio do trigo, né? E é sempre importante. A gente está vivendo aí, começamos aqui com a pauta do Café com Ferri, são 10 pautas. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a nova variante Omicron, né, que está assustando ao mundo. Já passou aí quase 2 semanas do início dessa variante. A gente tem alguns dados, ela é bem mais... ela espalha, né, o spread dela é bem mais rápido que as outras variantes, né, ela espalha muito mais rápido, mas ela tem, os casos são muito menos graves, né, e assim, por exemplo, na África do Sul tem 13% de internados, né, então realmente os efeitos da variante é muito menor, né, mas ela espalha bem mais rápido. Outro detalhe importante é que a gente está vendo alguns picos de contaminação do coronavírus em alguns países, né, onde teve contaminação baixa. Isso é muito preocupante, né? Eu acho que a gente vai ter que... os governadores aí já cancelaram o carnaval, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu acho que seria bem inteligente cancelar o carnaval, né? Mesmo a gente tendo poucos dados aí referente a essa variante, eu acho que seria bem mais... inteligente cancelar o carnaval, porque a gente não pode correr o risco de perder mais um ano inteiro caso dê alguma coisa errada, né? A gente não pode ter o risco de sofrer qualquer tipo de lockdown no Brasil se alguma coisa acontecer de errado, tá? Sei que é uma atitude meio agressiva, mas eu acho que é o melhor a se fazer hoje, apesar de parece que tem efeito menos nocivo
né? É menos fatal essa variante, né? E eu fico muito satisfeito aí de ver os dados aí que a gente está vendo aí. A gente recebe os dados online no TC de tudo que acontece, então eu acho importante. Lembrando aqui que o grande vírus que assolou o Brasil nos últimos 6 meses foi o Rodrigo Pacheco, né? A gente jamais deveria ter essa discussão da PEC dos precatórios, que foi aprovada na sexta-feira e fez o mercado reagir, né? Para quem não viu, a Bolsa na sexta-feira quase bateu 107 mil pontos, num movimento aí que a Bolsa caiu de 120, né, para 107, 120 para 108 seria 10%, né? Não seria uma queda muito grande da Bolsa, né? Se a Bolsa 108 mil pontos, a gente estaria falando de uma queda de onde estava a Bolsa ali, 120 mil, uma queda de 10%. Uma queda pequena na Bolsa, parece que o mundo acabou, mas na verdade a Bolsa caiu de 132 para 100 mil pontos. A queda foi bem forte, foi quase de 30%, né, e deixou muita gente machucada pelo caminho, inclusive este que vos fala. A minha carteira no ano cai 30%, né, contra uma bolsa aí que cai 13, 14%. Tô apanhando feio, né? A verdade é que eu errei. Jamais imaginaria. Outra coisa importante. Jamais imaginaria que o presidente do Senado trancasse o Brasil e explodisse o Brasil como fez o Rodrigo Pacheco. A gente já não deveria nunca ter discutido essa PEC dos precatórios. A gente tinha uma reforma do imposto de renda que ia resolver toda a situação, ia baixar o imposto de 5 milhões de empresas, né? Eu jamais imaginei que o presidente do Senado ia boicotar o Brasil como boicotou, né? E a gente sempre procura um culpado para os nossos erros, né? Vocês sabem de quem foi o erro por eu perder dinheiro na Bolsa? Meu. Única e exclusivamente meu. Eu sei que muita gente apostou na queda e acabou ganhando na sorte, porque eu tenho certeza absoluta que eles jamais imaginariam que o presidente do Senado ia boicotar o Brasil. Eles foram conservadores, reduziram as posições ou estavam em posições mais agressivas. Mas pode ter certeza de uma coisa, que 90% de quem operou na queda e ganhou ou escapou dessa realização, ganhou na sorte. E quem ganha na sorte, perde no azar. Eu disse 90%. Eu conheço um que outro que mirou, né? Foi mais ou menos aquela coisa. Eu venho há semanas dizendo que eu achava que o petróleo ia ceder para 60 dólares, né? Aí deu essa Omicron aí, o petróleo caiu em 2 dias, caiu para 65 dólares, uma semana, né? Eu mirei numa coisa e acertei na outra, acabei acertando o cenário, foi mais ou menos o que esse pessoal acabou acertando, né? Acertaram o cenário, sim, acertaram na sorte. Eu errei, né? Jamais imaginaria que o Rodrigo Pacheco ia fazer isso e a gente ia ter todo esse estresse político. E vocês não veem isso, né, na internet, né? Vocês não veem os veículos de comunicação e os jornalistas falando nisso, né? O grande responsável por essa realização na Bolsa chama-se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que joga contra o Brasil. Até agora ele está lá sentado na pauta, com muita dificuldade aprovou a PEC dos precatórios, um acordo com o Arthur Lira para aprovar o refis na Câmara. Essa semana, Arthur Lira, na terça e na quarta-feira, vota o refis, graças a Deus, né? E vai tirar centenas de milhares de empresas do buraco, né? As pessoas vão poder reparcelar suas dívidas e voltar a trabalhar. Tá? Então quando eu errei, eu tô aqui publicamente botando a culpa no Rodrigo Pacheco. A culpa não é do Rodrigo Pacheco, apesar dele ter feito essa lambança toda aí. A culpa é minha, que errei. Quem aperta o gatilho sou eu, né? Eu tô aqui só justificando porque que eu errei, mas eu errei. A responsabilidade é sempre de quem aperta o gatilho, né? Não sejam irresponsáveis e terceirizem as responsabilidades. O dinheiro é teu, a vida é tua, o planejamento é teu. Se tu errou, a responsabilidade é tua. É muito fácil eu chegar aqui e dizer, a culpa é do Rodrigo Pacheco, por isso que eu errei. Não, fui eu que errei, fui eu que apertei o gatilho, né? Poderia ter sido... A minha carteira, né, para quem me acompanha no TC, era metade Petrobras, metade Gerdau. Se eu tivesse nessa carteira ainda, não estava perdendo dinheiro, estava ganhando. Então quem trocou a carteira fui eu, né? Jamais imaginei que a gente ia ver uma taxa de juros como a gente viu, né?
A gente viu o DI, acho que 31 bater 13%, uma aberração. Eu não estava acreditando que ali é um nível de taxa de juros que o Brasil está completamente quebrado. Bom, o que a gente viu nos últimos dias, na última semana, foi que parece que os economistas, e eu falei isso domingo passado aqui, parece que os economistas vão errar as previsões da Selic novamente, né? Ou seja, a gente tem Copom essa semana, o Banco Central deve subir a taxa de juros de novo e talvez seja a última alta de juros, né? Alguns economistas falaram em 14% de Selic, outros 12% de Selic. Bom, com a economia praticamente em recessão técnica, né? Com a queda do petróleo, né, que vai arrefecer a inflação, a gente falar em uma taxa Selic a 12, 14 é uma loucura absurda, né? E eu já dizia isso antes, agora parece que ficou mais claro, mas essa semana ficou claro o absurdo e a loucura que foi essas projeções de Selic a 14%. Se por acaso o Banco Central colocar a Selic a 14%, nós vamos viver uma recessão absurda. O que aconteceu com as taxas de juros? As taxas de juros dispararam absurdamente, as taxas de juro longo, destruindo o setor de varejo, os IPOs, as techs e as empresas de construção civil de forma absurda, né? Chegando a colocar algumas empresas como Melnick no caixa, Get Ninja 50% do caixa e tantos outros IPOs, né? De 35 IPOs, nós tínhamos esses dias 5 IPOs positivos no ano e 30 IPOs negativos. Muitos dos quais caindo 80% do valor do IPO, o que é, na verdade, uma aberração completa e louca, né? Então nós devemos ver a Selic muito mais calma, talvez seja a última alta do ciclo de juros essa, né? E talvez a gente tenha uma sinalização de juros para baixo. O que pode atrapalhar, pauta 6, o que pode atrapalhar a recuperação da Bolsa no Brasil, que está praticamente de graça. A Bolsa no Brasil está de graça, repito, de graça. Uma queda muito forte na Bolsa Americana, que não está barata, a Bolsa Americana não está barata. Quem me acompanha no TC é assinante, sabe que eu estou vendido na Bolsa Americana, estou perdendo dinheiro, que é muito difícil acertar, né? O cu da mosca, eu estou perdendo dinheiro. Só para lembrar aqui vocês, né, naquela minha compra histórica no passado, dos 70 mil pontos no meio da pandemia, a Bolsa caiu para 60 mil pontos. Não sei se vocês lembram. Isso dá uma queda de 15%. Só que aquela queda demorou 15 dias e já recuperou. Está comprada a 120 mil pontos e vê a Bolsa a 110 mil pontos, 105 mil pontos, não é queda, gente. Não é queda. 10, 15% num movimento de bolsa não é queda. Tá? Quando eu vendi a bolsa antes da pandemia acontecer, a bolsa ainda assim subiu mais 10%, quase a bolsa americana. Tá? Então, o movimento no mercado ele não é de 2, 3 meses. Às vezes demora tempo para se consolidar uma estratégia. Qual foi a minha estratégia que eu montei 60 dias atrás, migrando de posições? O timing foi ruim, o melhor era agora. Era que nós não veríamos uma Selic acima de 10, 12%, nós não veríamos, e a inflação ia arrefecer. O que está acontecendo agora? O cenário está caminhando para porque eu estava planejando lá atrás, que é uma Selic mais calma, o petróleo mais calmo e uma queda do S&P. Isso tudo está acontecendo hoje, tá? Então, é o cenário mais provável, na minha opinião. Bom, eu quero falar sobre a pauta 7. Dia 17, o Senado, a política entra em recesso no Brasil e o mercado deve acalmar bem. Devemos ficar só em cima das variantes. Falando um pouco sobre eleição, ouvi falar que o Bolsonaro cogita colocar o Zema de vice. Seria realmente um golaço do Bolsonaro colocar o Zema de vice, tá? Um abraço aqui pro pessoal da W Shirt que me mandou as camisetas.
eu divulguei lá, o cara vendeu 1.000 camisetas em 24 horas. Tô usando aqui. Valeu, galera. Tem que prestigiar sempre nossos assinantes. Seria um golaço do Bolsonaro colocar o Zema de vice, mas para isso ele teria que prometer para o Zema que em 2026 o Zema seria o candidato, né? Então vamos ver se é possível. Existe a possibilidade ampla do Eduardo Leite ser vice do Moro. Tiveram em conversas aqui em Porto Alegre esse final de semana. Seria uma chapa muito forte. E no terceiro ponto a gente tem uma chance do Alckmin ser vice do Lula. Eu particularmente não acredito, mas se isso acontecer é positivo demais para o mercado, porque já mostra uma antecipação do PT guinando ao centro, colocando o Alckmin de vice. Seria uma loucura, né? O Alckmin ser vice do Lula, né? Mas no cenário eleitoral melhorou bastante, né? A gente vai precisar, o Bolsonaro vai precisar de um nome muito forte de vice, o Lula guinando ao centro com o Alckmin, e existe a possibilidade do Eduardo Leite ser vice do Moro. Moro aparecendo aí já em qualquer pesquisa com 12%. Se ele engrenar aí uma alta para cima de 15%, ele vai tomar muito voto do Bolsonaro e muito voto do Lula. Lembrando que Lula ter 40% dos votos é até ridículo, né? É até uma utopia, né? O Lula tinha 40% dos votos quando não tinha o partido todo preso, quando ele não tinha ficado preso, quando eles tinham 700 prefeituras, vários senadores e deputados, o partido era uma potência, milhões de filiados, né? Hoje em dia o PT é 15% do que já foi. Então colocar o Lula com 40% nas pesquisas é até ridículo, é até vexatório. Lembrando que uma coisa é dizer que vai ser candidato, a outra coisa é ser candidato e entrar em campo. Quando ele entrar em campo, ele vai apanhar na TV, com todo mundo preso, dia sim, dia também, faltar comida na mesa das pessoas, e a rejeição dele, que já é acima de 45%, vai explodir, né? Apanhando na TV dia sim, dia também. Lembrando que o EWZ, Índice Brasileiro em Nova York, é o melhor índice no mundo nos últimos 30 dias, sobe 2,5%, mas a Bolsa Brasileira é a terceira pior no mundo. Nós temos muito que subir aqui. Lembrando que uma candidatura forte do Moro, com o Eduardo Leite, se engrena, a gente deve ver a Bolsa trabalhando em múltiplos 2 vezes maiores do que o que a gente vê hoje. Então a Bolsa hoje trabalha no múltiplo Price Earnings, lucro, né? De 7 vezes, a gente pode ver esse múltiplo dobrar, e a 14 vezes já esteve em 18 nos picos da Bolsa. Isso quer dizer que a Bolsa, a gente estaria falando de uma Bolsa a 200 mil pontos. Aí que eu pergunto, né? Tem gente mandando pessoa física vender bolsa 100 mil pontos para tentar comprar 90 mil pontos. Vale a pena esse risco? Eu acho que uma loucura. Eu acho praticamente uma loucura, um desperdício, tá? Então o cenário está dado, bolsa para cima, os juros devem ceder bastante. Daqui para frente eu enxergo a curva de juros caindo mais 2 pontos percentuais, deve animar mercado interno, deve reagir IPOs, techs, varejo, construtoras. Tá? Para mim esses são os papéis que vão reagir. Eu sigo com a minha cabeça intacta, com a minha estratégia intacta, e tudo que pode estragar esse cenário é uma realização forte da Bolsa Americana. Tá? É o grande cenário. Mas o cenário acalmou bastante, o cenário político acalmou bastante, essa PEC dos precatórios acalmou bastante, e o que está andando forte são as estatais, né? Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Eu acho que esse combo aí talvez seja o grande combo de 2022, para o ano de 2022, né? Mas eu acho que o que vai andar bem na Bolsa daqui para o final do ano, até acabar o ano, é que eu não duvido essa Bolsa subir 10% e fechar perto de 120 mil. A gente vai deixar o rally porrada para o ano que vem. Eu não duvido. O que eu acho que vai andar vai ser tudo isso que caiu demais por conta da curva de juros, que estava completamente mal precificada e deve reprecificar positivamente. Estou indo agora para live fechada do Master. Aguardo vocês lá. Para quem é assinante, é só ir no menu e no Station,
que em 5 minutos eu tô lá. Um abraço a todos, estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Um abraço. Fiquem com Deus.